Quase aconteceu um 4-4, mas a Inglaterra resolveu jogar tudo que não jogou contra a Argentina na semifinal, nessa disputa pelo terceiro lugar. E aí a gente conseguiu ver um 6-4 histórico, né, na história das Copas do Mundo, porque não é algo tão comum. Porra, foram 9 jogos, foram 10 gols, na verdade, eu falando errado já, foram 10 gols numa disputa por terceiro lugar de Copa do Mundo. Cara, inacreditável, foi um baita de um jogo, tá? E uma pena que esse jogo só valia a disputa de terceiro lugar. Fica uma coisa do tipo assim, pô, beleza, foi um 6-4 num jogo muito bom que não valia nada. Né? Mas assim, o jogo foi muito bom. Inglaterra contra a França. A Inglaterra começou jogando muito mais, abriu 4-0 no primeiro tempo. E assim, eu falei no final do primeiro tempo que se eu fosse a França eu nem voltaria pro segundo. Foi uma vergonha, uma humilhação no primeiro tempo. Não jogaram nada, absolutamente nada, erraram tudo, enquanto a Inglaterra dominou completamente todos os lances, todas as jogadas. Só que a França volta pro segundo tempo e com 2 minutos do segundo tempo ela marca um gol. Com menos de 10 minutos do segundo tempo ela marca o segundo. E aí ela marca o terceiro, se eu não tô enganado, na metade do segundo tempo. Antes da pausa para hidratação. Falei, pô, todo mundo achou que já vai empatar, vai acontecer o 4-4, ele vai ser histórico, já estava sendo histórico. Tava 4-3 e ainda faltava 25 minutos para acabar o jogo. Só que isso não aconteceu, por quê? Cara, o Olise perdeu um gol na cara. O Olise é o Rafinha da França. Claro que ele joga muito mais, ele faz muito mais pela seleção do que o Rafinha faz, né, pela nossa. Só que, cara, hoje ele foi tenebroso. Ele errou todas as jogadas que ele tentou, todos os chutes que ele bateu pro gol, ele errou completamente. Tá? Então o Olise ele teve essa mancada aí, essa falta. E aí, logo após ele errar um gol na cara, que tava ali por volta dos 70 e poucos minutos, quase 80 ali, a Inglaterra vai e sofre um pênalti. Válido, pênalti justo, foi realmente pênalti. E aí acontece o 5-4, tá? E aí, quando acontece o 5-4 não, acontece o 5-3. E aí depois a França vem e faz o quarto gol, só que aí já tava 5 pra Inglaterra. O que acontece? Nossa, vamos correr atrás, falta 2 minutos para acabar, porque faltava quando a França fez o quarto gol. Tava 5-4 para a Inglaterra. E aí a Inglaterra vai lá e numa jogada muito boa, espetacular do Bellingham, limpou todo mundo e faz o 6-4. E assim termina a participação na Copa do Mundo da Inglaterra e da França, com a Inglaterra assumindo esse protagonismo de terceiro lugar. A França, que estava cotada para chegar até a final por ser a seleção teoricamente mais forte, no primeiro tempo abdicou do jogo e isso prejudicou o restante do jogo inteiro deles, porque eles resolveram voltar diferentes pro segundo tempo, só que isso não foi suficiente, porque já tinham tomado 4 gols. Né? Então, cara, o que fica pra gente aí é que essa Inglaterra poderia ter chegado na final, poderia ter jogado muito mais contra a Argentina. Isso que ela fez hoje contra a França, que é uma seleção mais forte do que a Argentina, poderia ter feito contra a Argentina. A questão é, claro, era uma França numa disputa por terceiro lugar. Então é compreensível se a gente falar que a França não entrou focada, não entrou com força máxima, e de fato isso não aconteceu. Quando resolveu vir com força máxima, quando resolveu, vamos resolver o jogo, vamos matar o jogo, chegou lá e fez os 3 gols no segundo tempo que foram surpreendentes. E aí, pô, tava encaminhando para um 4-4, seria incrível, seria épico, seria histórico. E aí eles fizeram um pênalti, o Olise perde um gol na cara que pra mim foi inacreditável, pra mim foi tenebroso. Por isso que eu dei o apelido, né, falei que ele seria o Rafinha da França, porque quando o time tá precisando daquele gol, ele vai lá e perde um gol feito na cara, dentro da área ali. Era só bater colocado e ele conseguiu perder. Logo em seguida a França faz um pênalti em cima da Inglaterra e, bom, aí o Saka foi lá e marcou o hat-trick dele e fez o 6-4, fez o 5-4 para a França. Depois o Bellingham também, né, jogando muita bola. O Harry Kane nem entrou nesse jogo, pra vocês terem noção. Fica imaginando o espaço e o conforto que a Inglaterra teve durante o jogo todo. Se o Harry Kane tivesse em campo, é provável que ele poderia ter sido muito mais. E o cara nem entrou, não fez gol nenhum. Imagina isso. Cara, é impressionante, tá? É impressionante, é muito bacana de assistir o que aconteceu aqui hoje, isso foi histórico. Amanhã a gente tem a final pra assistir, Argentina contra a Espanha, a gente tá torcendo pra Espanha, né? Todo mundo contra a Argentina. Mas o que a gente viu hoje na disputa pelo terceiro lugar também foi muito bom, foi muito legal. É claro que é um jogo mais de entretenimento, porque terceiro lugar não vai valer nada. É claro, né? Só que foi muito interessante, foi histórico de assistir. Foram 10 gols numa partida de Copa do Mundo. 10 gols. Muito legal, muito legal, muito bom mesmo. E é isso.
Quem fez o primeiro gol da Inglaterra? Menção honrosa aqui, Declan Rice. Pra mim é um dos melhores volantes do mundo, joga muita bola. Eu gosto muito do Arsenal, sou quase que um torcedor do Arsenal, né? Mas é um time de fora e tudo mais. Cara, joga muita bola. Fez o primeiro gol, foi um belo gol. Eu acho que esse cara, assim, ele tem que ter mais destaque agora. Tem que começar a ter cada vez mais destaque, porque ele vem crescendo cada vez mais. Seja dentro da seleção, ele jogou muita bola nessa Copa. E ele vem jogando muita bola no Arsenal também. Nada a ver com a Copa, né? Mas gostei de mencionar. Menção honrosa realmente ali pra esse cara que pra mim é espetacular, joga muita bola. É isso, rapaziada. A gente vai falar mais sobre a Copa do Mundo. Tá acabando. A gente volta a falar sobre os maiores campeonatos do mundo aqui no canal também. Então se inscreve, deixa um comentário e curte também pra gente continuar todo esse nosso trabalho. Valeu!